Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 2 de maio. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta terça-feira. Crioula News. Títulos. 1º de maio, manifestantes surpreendidos pela polícia quando tentavam passar em frente ao Palácio do Governo. Sindicato exige aumento salarial mínimo para 17 mil escudos para repor o poder de compra dos trabalhadores. Combustíveis mais baratos em maio, com exceção da gasolina, que subiu 5 escudos. Ucrânia perdeu quase 500 crianças e Rússia 20 mil homens desde dezembro. Cabo Verde com 3 representantes no Comitê Executivo da União das Federações Oeste Africana. Crioula News. Sociedade. Os aproximadamente 100 manifestantes que aderiram à manifestação pacífica convocada esta segunda-feira, Dia dos Trabalhadores, pelo SISCAP, foram surpreendidos por uma corrente de polícias que barraram o acesso ao Palácio do Governo, local onde pretendiam terminar os protestos. Sob o lema Resgatar o 1º de maio, os ativistas liderados pelo Sindicato da Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca pretendiam protestar contra a atual situação laboral em Cabo Verde, nomeadamente lutar para um salário digno, para IVA zero nos bens de primeira necessidade, maior e melhor participação do INPS, nas consultas e nos exames e aumento salarial. Entretanto, ao se aproximarem da rotunda do acesso ao Palácio do Governo, partindo do Centro Social 1º de Maio da Fazenda, foram impedidos pelos agentes da Polícia Nacional, que impediram a marcha neste sentido, pelo que estes, apesar de demonstrarem alguma revolta e após o entendimento de que a manifestação era pacífica, resolveram contornar a rotunda na tentativa de poderem aceder ao local, fazendo o sentido contrário. Prosseguindo pela via da Praia da Gamboa e quase chegando ao local, foram mais uma vez impedidos de aproximarem do Palácio do Governo. Com esta desilusão, os manifestantes obedeceram ao presidente do SISCAP, Eliseu Tavares, que apelava à compreensão e que ninguém manifestasse contra os policiais, entendendo que estes, apesar de também serem trabalhadores, estavam a cumprir com o que lhes foi indicado. Agradeceu a todos quantos envolveram nesta luta em Santo Antão, São Vicente, Sal e aqui na cidade da Praia, salientando a participação dos sindicatos, organizações da sociedade civil, como o Observatório da Cidadania Ativa, a JOC e os jornalistas que têm dado vez e voz a todos os ativistas. Aos trabalhadores cabo-verdianos, lembrou que o 1º de maio não é apenas um dia de festa, mas que é também um dia de luta e de reflexão e um dia de honrar aqueles que deram sangue e deram vida para que hoje tivessem um ambiente laboral menos desagradável. Sobre a adição, disse que gostariam de contar com mais pessoas, reconhecendo que ainda não acordaram. Daí ressaltar que é preciso que o povo acorde para a luta, tendo em conta que as famílias estão a sofrer. Assim, aproveitou para pedir aos cabo-verdianos para saírem à rua, mesmo num estado onde não podem livremente exercitar o seu direito, e para no próximo dia 5 de julho, Dia da Independência Nacional, para continuarem nesta luta que abrange a todos. De referir que em São Vicente também milhares de mindelenses saíram à rua com a representação de vários sindicatos e exigem medidas como a reposição de poder de compra, salário mais justo e dignos neste resgate do 1º de maio.
O secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, Carlos Bartolomeu, propôs esta segunda-feira o aumento do salário mínimo para 17 mil escudos com vista a repor o poder de compra dos trabalhadores. Carlos Bartolomeu, que falava no final de uma manifestação dos trabalhadores de Santo Antão, explicou que se trata de uma proposta deste sindicato que está preocupado com o aumento da inflação e com a perda do poder de compra dos trabalhadores. Com efeito, dezenas de trabalhadores manifestaram-se esta segunda-feira pelas ruas da cidade de Porto Novo, exigindo um salário digno e maior abertura do governo, das câmaras municipais de Santo Antão e de outras instituições públicas e privadas nesta ilha para dialogar com os sindicatos. O secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão denunciou aquilo que considera falta de diálogo dos trabalhadores, ou seja, dos Ministérios da Agricultura e Ambiente, da Educação e da Saúde sobre a situação dos trabalhadores em Santo Antão, os quais passam por uma situação calamitosa decorrente do salário baixo que oferem. Carlos Bartolomeu acusou ainda as câmaras municipais de Santo Antão, designadamente os serviços autónomos de água e saneamento, de não estarem a cumprir com os seus trabalhadores, esquecendo-se de valorizar os seus recursos humanos. Este sindicato admitiu, porém, que o fato de a manifestação não ter sido muito concorrida deveu-se ao medo instalado no seio dos trabalhadores em Santo Antão, considerando que o pouco que participou na passeata foi de qualidade e fez-se ouvir. Crioula News Política. Portanto, em jeito de reação das manifestações que ocorreram um pouco por todo o país, o PSV disse estar completamente solidário com os trabalhadores cabo-verdianos e compreende a razão da manifestação convocada pelos sindicatos para o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Portanto, Fidel Cardoso de Pina, em conferência de imprensa para falar sobre a manifestação que decorreu esta segunda-feira, o deputado nacional e presidente da Juventude do PSV disse que cabe ao PSV fazer análise política do que significa a manifestação convocada pelos sindicatos para o país. Sublinhou que os trabalhadores com esta iniciativa demonstraram que estão insatisfeitos com o governo, que tem estado insensível perante aquilo que é a realidade do país e a realidade laboral. Lembrou que, neste momento, os trabalhadores sofrem com a perda de poder de compra e que a inflação atingiu os 7,9%, a maior da última década, e as medidas implementadas são manifestadamente insuficientes, obrigando os trabalhadores a terem menos poder de compra. Segundo aquele dirigente, o PSV tem estado a alertar o governo de que é preciso e necessário que haja medidas concretas e sustentáveis que possam melhorar a qualidade de vida dos cabo-verdianos, observando que o país continua a enfrentar alta taxa de pobreza e pobreza extrema. Acrescentou que a precariedade laboral vem fazendo escola no país, assim como o aumento de contratos sazonais, sem falar dos mais de 25 mil jovens que estão no desemprego procurando outras alternativas para a imigração, ou seja, como imigração. Fidel Cardoso de Pina apontou ainda que o seu partido fez várias propostas ao governo do MPD, que prometeu aumento salarial de 1% por ano, que não cumpriu a redução da carga fiscal, mas tem agido em contramão e de forma insensível. O dirigente do principal partido da oposição alistou as várias propostas, nomeadamente os aumentos do salário de uma forma geral, do salário mínimo nacional de 17 mil escudos, da pensão social para 50% e do salário mínimo, a revisão do valor mínimo das pensões pagas pelo INPS e pela função pública para o valor do salário mínimo e zerar o IVA nos bens de primeira necessidade, assim como a água e energia. Perante aquilo que classificou como quadro negro e difícil para os trabalhadores, o PSV, na voz de Fidel Pina, reafirmou que está e estará junto dos trabalhadores na luta para que haja mais políticas públicas para que se possa melhorar as condições de vida e repor o poder de compra. Crioula News Economia.
Os preços dos combustíveis ficaram mais baratos a partir das 0 horas desta segunda-feira, ou seja, 1 de maio, com exceção da gasolina que passa a ser vendida mais 5 escudos em relação à última atualização. Segundo a nova tabela de preço divulgada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a gasolina passa a ser vendida de 141,80 para 146,80 escudos por litro, representando assim um aumento de 5 escudos. Já o petróleo passa de 142,50 para 134,90 escudos por litro, enquanto o gasóleo normal de 129,60 para 122,50 escudos por litro. O gasóleo para eletricidade passa a custar agora de 108,80 escudos por litro e o gasóleo marinho de 94,20 escudos por litro. Segundo a mesma fonte, o fuel 380 passa a ser vendido agora por, 720 escudos por litro, ou seja, não é por litro, por quilograma, e o fuel 180 passa agora a 89,70 escudos por quilograma, ou seja, uma retificação agora. Fuel 380 passa agora a ser vendida por 72 escudos por quilograma. Quanto ao gás butano, passa a ser vendido a granel por 140 escudos, 50 por quilograma, com uma descida de 13,90 escudos. As garrafas de 12,5 kg, as mais utilizadas pelas donas de casa, passam a ser comercializadas a 1.757 escudos. As garrafas de 6 kg a 847 escudos, ou seja, 43 escudos. As de 3 kg a 401 escudos e as de 55 kg passam a ser vendidas a 7.730 escudos. Crioula News. 12 horas e 12 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para mais atualidades informativas. Crioula News Internacional. Dados recolhidos pelos Estados Unidos da América apontam para mais de 100 mil baixas nas linhas russas. Esta segunda-feira morreu mais uma criança ucraniana de 14 anos vítima de uma bomba. A Ucrânia terá já perdido 478 crianças na guerra desde o início da invasão russa em fevereiro do ano passado, mas desde dezembro provocou mais de 100 mil baixas à Rússia, incluindo 20 mil mortos em combate. Metade das fatalidades russas na guerra seriam combatentes do grupo mercenário Wagner, que mantém uma violenta ofensiva em Bakhmut, no Oblast de Donetsk. A maioria das baixas nas linhas do grupo Wagner serão condenados russos retirados da prisão para combater na apelidada Operação Especial Russa na Ucrânia, detalhou o porta-voz do Conselho da Segurança dos Estados Unidos. Bakhmut e Mariinka, na região de Donetsk, mantêm-se como palcos dos combates no terreno mais ferozes na invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado. Mas esta segunda-feira as notícias principais foram um novo ataque russo com mais de 3 dezenas de mísseis contra diversas cidades ucranianas, mas também o descarrilamento de um comboio de mercadorias em Bryansk,
a norte da Ucrânia, numa região russa por vezes alvejada pela artilharia da Ucrânia. O Kremlin abriu uma investigação ao caso. Há suspeitas de haver grupos de russos opositores da invasão na Ucrânia a tentar sabotar os objetivos de Vladimir Putin. Noutras partes da Rússia, incluindo em São Petersburgo, foram, entretanto, depositadas flores em monumentos alusivos ao escritor ucraniano, o que está a ser entendida como manifestações anti-guerra e tributos às vítimas ucranianas dos bombardeamentos russos retomados esta sexta-feira e que mataram dezenas de pessoas na Ucrânia, incluindo crianças. Crioula News Desporto. Cabo Verde passa a ter mais 3 representantes no Comitê Executivo da União das Federações Oeste-Africana, designados pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Em nota à imprensa, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol precisa que Tatiana Carvalho foi nomeada para o Comitê Feminino, Álvaro Eliseu Cardoso para a arbitragem e Odair Carvalho para a Comissão Médica. A nomeação de Odair Carvalho, acrescenta a mesma fonte, prende-se com o reconhecimento da excelente prestação que teve durante o Football Schools, onde fez a coordenação de toda a parte médica do torneio. Para o presidente Mário Semedo, tais nomeações demonstram o privilégio do futebol cabo-verdiano e da Federação Cabo-Verdiana de Futebol a nível da região oeste-africana e refletem o reconhecimento do sucesso da organização da fase final zonal do Football Schools e do torneio feminino realizado na Ilha do Sal. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazemos sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo.